Aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Aleluia. Depois dessas lindas canções que nós ouvimos, nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 8. Acompanhe aí na sua Bíblia ou na sua casa. A epígrafe do texto diz assim, a cura de um leproso. Mateus, capítulo de número 8. Que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E a igreja diz amém? Amém. Incline a sua cabeça. Bendito Deus, no poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar a partir, Senhor, desse momento, como o Senhor já tem falado no nosso meio. Toda expectativa, Senhor, caia por terra no poder do nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito venha pairar sobre os nossos corações. Aleluia. Que muitas pessoas, Senhor, nessa noite que vieram, que adentraram a esse santuário, possa ser impactado pelo teu poder, através da sua palavra, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Tome assento, por gentileza. Queridos, hoje no culto de domingo, culto da família, culto de louvor, aonde nós viemos prestar, obrigado, pastor, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Se não fosse para a gente vir aqui para ter um encontro com Jesus Cristo, obviamente que a gente não estaria aqui, com certeza. Nós estaríamos em outro lugar, de repente até descansando para o trabalho amanhã, mas você só veio porque você tem um compromisso, primeiramente em cultuar a Deus. Vai chegando a noite, o seu coração vai falando mais alto, né? O Espírito Santo de Deus vai impulsionando você. E o interessante, queridos, que às vezes a gente está cansado, né? Tem a correria do dia a dia. E muitas vezes você vem mesmo cansado. E você pode observar que no decorrer do culto, a canseira vai embora. Quando termina a reunião, você olha assim, cadê a canseira? Às vezes você está com dor de cabeça. Daí você pensa assim, eu não vou ao culto hoje, estou um pouco dor de cabeça, eu não estou muito bem. Mas o Espírito Santo diz assim, vai ao culto. E você vem ao culto. Daí quando termina a reunião, você até esqueceu, vai embora e a dor de cabeça sumiu. Não é assim? Com certeza já aconteceu com muita gente. E quando a gente deixa de vir à igreja porque está cansado ou com dor de cabeça, uma dorzinha qualquer, a gente sempre se arrepende depois, né? Porque com certeza hoje Deus tem uma bênção preparada para hoje. A de ontem foi para ontem. A de amanhã será para amanhã. Mas hoje Deus tem uma bênção preparada para hoje. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Diga amém. Aleluias. Eu quero centrar
a mensagem que Deus me deu aqui nessa noite, falar sobre adoração. Você pode observar que um dos personagens do texto que eu li, a Bíblia não faz menção no nome dele, quem ele era, de qual cidade ele era, qual era a sua árvore genealógica. A única coisa que a Bíblia vai nos dizer é que esse homem, ele tinha um problema insolúvel. Esse homem, ele era designado pela medicina. Ele tinha uma lepra. A Bíblia vai dizer que ele era um leproso. E todos sabem melhor do que eu que a lepra era uma doença na época quase, dependendo do seu estágio, quase que impossível de cura. E a lepra era uma doença altamente contagiosa. Hoje a gente aprendeu aqui de manhã sobre algumas leis. Inclusive, os leprosos estavam enquadrados na lei, lá em Levítico. Por quê? Porque um leproso, pelo fator de ser uma doença contagiosa, ele não poderia estar em qualquer um ambiente, por exemplo, como este. Quando ele era diagnosticado que ele tinha a lepra, e era o sacerdote que fazia esse diagnóstico, ele tinha que deixar o seu convívio familiar. Então o leproso deixava a sua esposa, deixava os seus filhos. Então observe que não era fácil a vida de um leproso. Era muito difícil. Ele tinha que deixar os seus amigos. Lá no seu trabalho ele não poderia retornar mais. Ele tinha que sair fora da cidade. Existiam alguns lugares obscuros aonde os leprosos habitavam, conhecido como leprosário. E ali ele convivia com pessoas que amargavam o mesmo problema em que ele estava vivendo. E vivia ali uma vida inteira, até o dia da sua morte. A lei também vai dizer que quando um leproso tinha que vir à cidade, ele tinha que obedecer algumas regras. Primeiro, ele tinha que descobrir a sua cabeça, para que as pessoas identificassem que ali estava um leproso. Depois, isso somente não era suficiente descobrir a cabeça, ele tinha que gritar bem alto, imundo. E as pessoas iam saindo da sua frente. Era uma vida muito difícil de um leproso. Quando ele tinha que vir à cidade, principalmente por algumas causas judiciais, era uma humilhação um leproso. Ninguém poderia estar perto dele. Nem mesmo as pessoas que ele mais amava. Agora eu quero que você observe comigo. O eterno Filho de Deus está ministrando a mensagem de Deus para uma grande multidão. Eu imagino assim aqueles cultos assim que Jesus pregava, o pessoal ficava assim impressionado pela mensagem que Jesus pregava. Até porque eram mensagens simples, mas elas eram mensagens que tinham conteúdo de Deus. Jesus, ele sempre quando falava, as pessoas eram tocadas, porque ele falava mensagens que eram inspiradas por Deus. E de repente Jesus estava falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água que jorra para a eternidade. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu sou a porta da salvação. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O culto estava bom, querido. As crianças, todo mundo rodeava, todo mundo dizia assim, prega mais, Jesus. Prega que a gente não tem hora para ir embora. Até. Eu estou contextualizando para você entender a mensagem. Que ouve-se ao longe uma voz cansada de alguém que grita, imundo. Está chegando um leproso. Aí você imagina comigo a correria. Mãe pega filho e corre para lá. Corre. Ele já sabia que isso iria acontecer, porque era normal. Olha aqui para mim, presta atenção.
daquele tumulto no culto. Todo mundo corre, e ele já sabia. Mas o que ele não sabia é que no meio daquela multidão, um homem ficaria parado, olhando para ele. E de repente, quando aquele leproso olha para Jesus, de repente ele pode até ter pensado: será por que ele não correu? Será por que ele não teve medo da minha doença? E aí é que cai a ficha. As pessoas mais antigas estão entendendo essa linguagem, caiu a ficha. Aí ele entendeu, com certeza, este é o Filho de Deus. Aleluias. Com certeza, este é o enviado de Deus, o que foi ungido para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos. E a Bíblia diz que esse homem, sem demora, com muita fome, com muita sede de Jesus Cristo, ele se joga aos pés de Jesus e ele o adora. Aleluia. Com certeza, ele puxou as palavras mais lindas que ele nunca tinha dito para ninguém, nem para as pessoas que ele o amava. E com certeza, ele tributou a Jesus. Parece que eu vejo ele se jogando e dizendo: Senhor, a lei me considera imundo. As pessoas fogem de mim. Vivo uma vida solitária. Sou um homem condenado à morte. Mas eu vim aqui para te adorar. Aleluia. Quero tributar toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Mas isso é se você querer. Porque enquanto eu viver, eu vou te adorar. Porque eu nasci para te adorar. Aleluia. A Bíblia não relata o nome dele, como eu já disse no início da mensagem. Mas eu vou colocar o nome aqui nesse cidadão aqui. Verdadeiro adorador. Aleluia. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que adora a Deus independente da circunstância que ele esteja vivendo. Antes que Jesus lhe curasse, ele já tinha lhe adorado. Agora eu queria que você prestasse atenção. Muita gente se fala sobre adoração, sobre louvor, sobre culto. Enfim, nós viemos hoje para adorar, a gente veio levantar a mão. Mas eu levei muito tempo para mim aprender de fato o que é adoração. E eu queria compartilhar com os senhores um texto muito conhecido da Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, a Bíblia vai relatar uma história muito conhecida. Quando Jesus estava se retirando da Judeia, indo para a Galileia, e a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar pela província de Samaria. E quando ele chega lá pelas alturas de Sicar, ali perto do poço de Jacó, Jesus pede que os seus discípulos vá a uma aldeia comprar alguns mantimentos. E Jesus fica no poço, porque o poço era um lugar público. Agora preste atenção. Quando os discípulos saem, chega uma mulher para tirar água do poço. Inclusive, poço era um lugar frequentado por mulheres. Você vai ver isso muito na Bíblia. Porque na época não existia água encanada. E a tarefa de abastecer água da casa sempre foi das mulheres.
E quando Jesus está no poço de Jacó, quem está entendendo, diga amém. Chega uma mulher cansada, uma mulher vazia, uma mulher triste, uma mulher angustiada. E ali começa uma conversa entre essa mulher e o eterno Deus. Primeiro, essa conversa eu posso dividir ela em duas partes. Primeiro, a mulher identifica Jesus como um simples judeu. Quando Jesus pede água para a mulher olha para Jesus e, como quem diz assim, estás desinformado. Como sendo você judeu, você vem pedir água para mim? Não sabe o Senhor que um samaritano e judeu, existia ali uma bronca entre eles, antigas. Aí a conversa se alonga um pouco mais e Jesus começa a revelar algumas coisas ocultas da vida dessa mulher, que só ela sabia. E a conversa toma um outro rumo. E agora a mulher não entende mais que ela está diante de um simples judeu, mas agora ela entende que ela está diante do Filho de Deus. E quando a mulher entende que ela está diante do eterno Deus, parece que eu vejo ela dizendo assim: eu sempre sonhei com esse dia. Eu sempre almejei encontrar alguém como você. Porque eu tenho uma pergunta que até hoje ninguém me respondeu. Eu tenho muita vontade de adorar a Deus. Mas até hoje, a cultura samaritana, judaica, não me explicaram ainda como adorar a Deus. A minha religião. E eu queria que o Senhor me respondesse. Jesus olhou para a mulher, parece que eu vejo, ele se assentou e disse assim: com muito prazer eu vou lhe responder. A mulher olha para o Eterno e ela diz: meus pais samaritanos me explicaram, me ensinaram que para mim adorar a Deus, eu tenho que subir até o monte. Isso foi inculcado na minha cabeça. Mas a sua cultura judaica já ensina o contrário, que para adorar a Deus eu tenho que ir ao templo. E eu queria que o Senhor, por gentileza, me explicasse aonde eu devo adorar a Deus. No templo ou no monte? No monte ou no templo? Jesus olhou para ela e disse assim: gostei da sua pergunta. Primeiro, você tem que entender quem Deus é. Jesus olha para a mulher e diz assim: Deus é Espírito. Queridos, aqui está a essência da adoração. Não existe adoração sem que primeiro você entenda quem de fato Deus é. Seria impossível eu adorar a Deus sem eu conhecer a Deus, sem eu ter um contato com Deus, sem eu ter uma vida, uma intimidade com Deus. Hoje muito se fala de adoração. É adoração para lá, é adoração para cá. Todo mundo adora, é louvorzão. Meu Deus do céu, são tantos movimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Poucas pessoas conhecem Deus. Porque elas não sabem quem Deus é. Eu posso vir à igreja. Eu posso frequentar todos os cultos. Eu posso ser um pastor, ser um ministro. Eu posso ser um músico. Mas de repente, eu ainda não conheço Deus. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não precisa fazer alguma coisa para mim adorar. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Jesus não precisou curar ele, porque ele adorou primeiro, porque ele reconhecia quem estava diante dele. Você
não precisa adorar a Deus pelo que Ele faz. Nós, o verdadeiro adorador, ele precisa adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é para mim. O que Deus representa para mim. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu levo esse título de cristão, de discípulo? Quem Deus é de fato para mim? O que eu vim fazer aqui essa noite? Por que eu cantei no nome de Deus? Por que eu toco para Deus? Por que eu prego para Deus? Quem Deus é? Aleluias. Aleluias. Você sabe por que às vezes a gente não adora a Deus de verdade, meu irmão? Porque ainda a gente não conhece Deus. É porque a gente nunca teve uma experiência com Deus. A gente não tem contato com Deus. A gente vive uma vida rotulada. Agora o dia que a gente conhecer Deus de fato, que Deus é grande, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é santo, não existe culto ruim. A gente vai adorar a Deus, porque você nasceu para adorar a Deus. Quem entende aqui quem Deus é, levante a tua mão e adore a Deus. Aleluias. Aleluias. E a conversa continua. Deus é Espírito. E eu vou pular aqui para me concluir a minha mensagem. Quando Jesus diz assim, ó, e importa-se, e Ele se importa, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em verdade, em espírito e em verdade. Eu quero que você preste uma atenção no texto. Quando a Bíblia fala em espírito, a gente tem que saber interpretar. Algumas vezes está falando sobre Espírito de Deus. Aí vem com a inicial vogal E maiúscula. Algumas vezes vai falar sobre espíritos imundos, malignos. E algumas vezes vai falar sobre espírito do homem. E é exatamente aqui. Eu já ouvi algumas pessoas interpretarem aquele versículo quando Paulo diz assim, ó. E os espíritos dos profetas são sujeitos ao profeta. Daí eu já vi alguns pregadores, hoje graças a Deus a gente não vê mais, mas eu já vi alguns dizendo assim, irmão, te modera aí, porque o Espírito Santo é sujeito ao Senhor. Não está falando de Espírito Santo, querido. Primeiro, que vem com a inicial minúscula, então não é Espírito Santo. Está no plural, os espíritos dos profetas são sujeitos ao profeta, ou seja, o meu espírito, isso fala da tricotomia. Ao mesmo tempo que eu sou um, eu sou três. Corpo, alma e espírito. O meu espírito é sujeito a mim. O seu espírito é sujeito a você. Agora o Espírito Santo não é sujeito a homem nenhum, porque Ele é Deus. Quem manda aqui é Ele. Quem se sujeita a Ele somos nós. Agora preste atenção num detalhe. O Espírito. Quando Jesus diz assim, ó, em espírito, está querendo falar espírito do homem. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito. Ou seja, adoração, queridos, começa lá no âmago da alma, do espírito. O ponto de partida da adoração não é com um louvor bonito, pode até fazer parte. Não é com uma mensagem bonita, pode até fazer parte. Mas tem que fluir do Espírito. Senão, não é adoração. Agora preste atenção num detalhe. Jesus estava facilitando as coisas. Porque todos que aqui estão, todos que estão me assistindo, todos aqui têm um Espírito. Jesus está envolvendo todos. Não somente os samaritanos, não somente os judeus, mas todos têm o prazer e o privilégio de adorar a Deus. Você pode até não ter um carro importado novo, mas você tem um espírito.
Você pode até não ser um empresário, mas você tem um espírito. Você pode até não ter uma formação teológica, mas você tem um espírito. Você pode até não ter uma voz bonita, como os nossos componentes do coral, mas você tem um espírito. Ou seja, não é só quem tem voz bonita que pode adorar. Não é só quem sabe pregar que pode adorar. Todos podem adorar a Deus, porque você tem um espírito. E esse espírito foi Deus quem soprou dentro de você, com o único objetivo de adorar a Deus. Aleluias. E Jesus já pensou, se Jesus dissesse assim, ó, para mim adorar tem que ser aqui no monte, ou tem que ser no templo. Já pensou, querido? Você está lá na sua casa lavando roupa no tanque ninguém mais lava roupa, lá na máquina, seja lá quem for, seu empregado, lá no seu escritório, andando de carro, dá vontade de adorar a Deus. Aí você tinha que sair correndo, ir até Florianópolis, comprar uma passagem aérea, ir até São Paulo, de São Paulo ir até a Europa, da Europa até o Oriente Médio, e lá você tem que um trabalhão para você adorar a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de muita coisa para adorar a Deus. Tem gente que faz uma confusão terrível. Você não precisa de muita coisa. Não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa ir a Israel. Se puder ir é melhor. Mas você não precisa de nada disso. Ter um currículo ministerial. Você não precisa ter uma pompa de homem de Deus para adorar a Deus. A única coisa que você precisa é ter um espírito quebrantado na presença de Deus. Sempre que você quebranta o seu coração, a Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito. Aleluia. É aí de dentro do teu espírito que sai o perfeito louvor e a perfeita adoração. Agora preste atenção num detalhe. Os homens sempre tentaram complicar as coisas, como os homens, a religião, os dogmas, tentam complicar as coisas. A cultura samaritana dizia que para adorar a Deus tinha que ser no monte. Aí eles diziam assim, esses judeus aí não entendem nada de adorar, que eles vão no templo. Na contrapartida, os judeus diziam assim, quem não entende é eles, porque eles vão no monte, para adorar tem que ser no templo. Aí Jesus olha para ela e diz assim, filha, o lugar é o que menos importa. O método é o que menos importa. Se você quiser adorar no monte, observe, queridos, que Jesus não disse para ela que tinha que ser no monte, mas ele também não disse que não podia ser no monte. Jesus não disse que tinha que ser no templo, mas ele também não disse que não podia ser no templo. Eu quero chamar a atenção para você, até hoje, os conceitos dos homens complicam o assunto adoração. Você já viu? Geralmente dois grupos. Né? Tem o grupo do fogo, eu gosto, né? Do fogo, do reteté, né? Do barulho. E aí eles dizem assim, o que é isso? Para adorar a Deus tem que fazer barulho. Eu já ouvi alguns dizer assim, porque quem não faz barulho tem defeito de fabricação e tal. Aí quem não faz barulho, daí eles dizem assim, porque esses crentes mortos, esses crentes que ficam com a língua travada, esses crentes de língua de aço, boca de ferro, um monte de coisa, que tem que fazer barulho. Na contrapartida, existe os da maturidade. Pra que barulho? Pra que pular? Deus não é surdo, pra que gritar? Isso aí escandaliza as pessoas. O que é isso? Isso é falta de ética. Eu não posso perder a minha postura. Olha aqui para mim, queridos. Eu sou assembleiano, sou pentecostal, mas eu estou fora dos dois grupos. Não pertenço a nenhum dos dois. Jesus não disse que tinha que ser no templo, mas também não disse que não podia ser no templo. Ele estava querendo dizer assim para a mulher, o método é o que menos importa. Se você quiser adorar aqui no monte, adore. Se quiser adorar no templo, também você pode. Mas se você quiser adorar aqui neste poço, você também pode. Se quiser adorar nas ruas, você também pode.
Se você quiser pular, você pode pular. Se você quiser gritar, você pode gritar. Se você quiser ficar com a boca fechada, você também pode ficar. Se quiser levantar a mão, levante. Se não quiser, não levante. Não tem problema. O importante é que teu espírito esteja entregue na mão de Deus. E o seu coração rasgado. Deus vai aceitar a sua adoração. O que manda aqui é a adoração que vem do espírito e da alma. E nem sempre barulho é sinônimo de poder de Deus. E nem sempre silêncio é sinônimo de ética e de maturidade. Aleluias. A gente tem que se respeitar mais, queridos. Cada um aqui tem o seu particular com Deus. Cada um adora a Deus do jeito que sabe, do jeito que mais gosta, do jeito que ele se interfere mais com Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser pular, não tem nenhum problema. Esqueça do seu irmão. Se você quiser gritar, grite. Mas se não é assim que você adora, não tem problema. Agora aqui é um lugar espiritual. O que Deus não aceita é eu ficar na carne aqui dentro. É eu não pisar na glória. É eu não adorar a Deus. Esse lugar é um lugar de adoração. Quem veio adorar a Deus aqui essa noite? Você veio adorar a Deus? Adore a Deus. Nós temos que quebrar o nosso protocolo. Esses dias a gente fez um programa na TV ao vivo sobre o show. E eu falei: existem muitos espetáculos sem fumaça e sem luzes. Muitas apresentações. Apesar da gente ouvir um coral lindo como esse, mas eles não estão se apresentando, porque aqui não é casa de show. Apesar da gente ter uma orquestra linda, eles não estão se apresentando, porque aqui não é casa de espetáculo. Aqui é casa de oração. Aqui é lugar de cultuar a Deus. Aleluia. Se não for para vir para adorar aqui, o que adiantaria eu estar aqui essa noite? Aproveite, adore a Deus. Diga assim: Espírito Santo, toca lá dentro da minha alma. Eu quero te adorar. Eu quero te engrandecer. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui esta noite. E eu começo a concluir a minha mensagem. Jesus diz para a mulher: em espírito, ou seja, o ponto de partida da adoração tem que ser lá dentro do seu espírito. Mas tem que ser em verdade também. Essa adoração tem que ser verdadeira, porque tem muita adoração falsa hoje. Aleluia. Não pode ser maquiada essa adoração. Tem que ser genuína. Tem que partir da alma. Tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser sincera, queridos. Escute o que eu vou dizer para você. Muita gente vai se escandalizar comigo agora, mas não me critique, deixa eu explicar minha linha de raciocínio primeiro. Por mais sincero que você seja, porque tem pessoas que são sinceras e alguns são super sinceros. E tem uns que são tão sinceros, que chegam até a ser ignorante, né? É o que eu tenho que falar, eu falo tudo na cara, tal. Chega até a ser ignorante. Mas por mais sincero que você seja, todo ser humano tem pelo menos uma pitadinha de falsidade. Meu Deus do céu, já não gostei mais. Minha vontade é ir embora, eu só não vou te vergonha. Todo ser humano tem pelo menos uma pitadinha. Alguns são os artistas, né? Mas pelo menos uma pitadinha. Por exemplo, estou dizendo eu, não acho bonita criança recém-nascida. Quando eu vi a Letícia sair da sala de cirurgia, eu olhei. Eu disse: meu Deus, tanto tempo esperei, mas era feia. Eu não acho, se você acha, depois ali de algumas semanas, vai se ajeitando, né? Mas aqueles primeiros dias, aí o pastor, que era o presidente de Orleans, que trabalhava com ele ali, ele foi ver, ele pensou a mesma coisa que eu, e ele disse que era bonitinha, claro, né? E ele assim: o meu sobrinho, o meu neto era pior, ele disse, mas foi se ajeitando, e eu entendi a mensagem dele. Agora, a gente que lida com o povo, constantemente, volta e meia, você tem que visitar criança recém-nascida. E aí é que está o problema. Eu lembro-me de uma vez que eu fui visitar filha de um amigo meu.
E quando eu cheguei, era a primeira filha do casal. Primeiro neto dos avós maternos. Aquela casa estava cheia de paz, de alegria. E nós fomos visitar. Eu lembro que eles receberam a gente com muita alegria. Vem correndo ver o presente de Deus. Aí eles começaram a desenrolar assim no pano. E estava ali, todo encorujinho assim. Eu olhei, daí eles perguntaram: é bonitinha ou não é? Seja sincero. Você vai chegar e vai dizer assim: que coisa feia. Eu detesto criança recém-nascida. Você vai dizer: seja sincero, querido. Eu puxei o ar, catei tudo que tinha de falsidade por ali. E eu disse assim: até que é bonitinha. E deixa eu dizer uma coisa para você. Até que encaixa entre nós aqui, volta e meia, pelo menos uma pitadinha, né? Você ganha uma pessoa para Jesus, discipula a pessoa, vai na casa, né? Ele se batiza. Aí ele inventa de cantar, não canta nada. E diz assim: pastor, eu quero cantar hoje. Você dá oportunidade. Ele canta tudo errado. Playback está em dó, ele está cantando em sol. Aí ele chega correndo para o pastor dele. E diz assim: pastor, cantei bem ou não cantei? Você vai dizer que ele cantou tudo errado, que ele cantou na nota errada? Seja sincero, querido. Você vai dizer para ele que até que ele cantou bem. E entre nós, às vezes até funciona. Mas quando o assunto é com ele, não. Não adianta eu querer maquiar as coisas. Maquiagem funciona aqui entre nós, com Deus. Aleluia. Não adianta eu dizer para ele que eu a amo, se na verdade eu amo as coisas do mundo. Não adianta eu dizer para ele que ele é o meu ídolo, se na verdade eu tenho um monte de ídolos por aí. Não adianta eu dizer para ele que eu tenho um prazer de estar na presença dele, sendo que eu estou louquinho para ir embora, para assistir aquela programação imunda. Não adianta eu vir para cá com uma máscara que sou, mas não sou. Esse povo que me louva com os lábios, mas o coração está distante. A adoração tem que ser genuína, tem que ser verdadeira. Aleluia. Se eu não estou em condição de dizer assim: Senhor, eu te adoro, por favor, diga assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou bem, meu Deus. Eu preciso de uma mudança de vida. Seja sincero com Deus, querido. Deus não se impressiona com uma voz bonita, com um grito ou com um levantar de mãos. Porque Deus conhece o âmago da nossa alma e o profundo do nosso coração. Ele sabe o que eu vim fazer aqui essa noite. Ele sabe qual é o meu objetivo, qual é o seu, qual é o nosso. Seja sincero com ele. Fique em pé, por favor. Aleluia. Eu vou cantar uma canção. Eu ensaiei aqui com o músico aqui. Nós pode botar aí no Data Show. Uma canção bem conhecida. Só para você entender. Foi difícil adorar a Deus em meio às lágrimas. Olha aqui para mim. É fácil adorar a Deus em meio à crise? Olha aqui para mim, queridos. É fácil? Não. Foi fácil para aquele homem, sabendo que é um leproso, adorar a Deus? Foi difícil. É muito fácil a gente adorar a Deus, como Miriam, depois dela ver o mar se abrir, depois
Bem suavezinho, queridos. Depois dela ver a provisão de Deus, é fácil. Agora eu quero ver adorar a Deus como Jó, em cima da cinza, como Paulo e Silas. Mas é aí no meio das crises que Deus quer provar e testar a nossa fidelidade, se nós somos ou não somos verdadeiros adoradores. Essa canção que eu vou cantar é um grito da alma de alguém que está desesperado. Dá um pouquinho mais de piano aí pra mim. É assim, ó. Meu Deus, cante. Tudo está tão difícil pra mim. Tá bonito. Deus, cante. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Dentro de mim, minha alma se abate. Mas sua mão em tudo me escondeu, em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, igreja, quando eu vou me lembrar, que até aqui, que até tua mão, digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Bem suavezinho, glória a Deus. Esse momento, o Espírito Santo de Deus convida você para você o adorar. Há um grito do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Isso. No nome de Jesus, toda expectativa caia por terra, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Você não imagina a fúria que o diabo tem quando vê você adorando a Deus. Seja sincero comigo. Quem aqui não gosta daquele culto de lágrimas? Esses dias nós provemos aqui um culto desse, de quebrantamento, como está registrado na história dessa igreja. Quantos aqui não gostam daquela manifestação? Todos gostam. Agora olha aqui para mim, queridos. Por que é tão difícil? A gente vem à igreja, mas às vezes a gente pensa: Senhor, como eu queria te louvar, mas parece que a gente está travado. Parece que existe uma muralha em cima de nós. Não é porque você está na igreja é que nós estamos livres de atuações demoníacas. Nesse momento existem potestades de demônios agindo para que eu e você não venhamos adorar a Deus.
Aleluias. Porque tudo que o diabo quer é que você perca o seu tempo na igreja, que você seja um crente xoxo, que você não sinta nada. Aleluias. Mas tudo que Deus quer é que você seja cheio, que você seja cheio, que você adore a Deus. E Ele começa a tocar agora aí dentro da tua alma. Aleluias. Deixa o Espírito Santo de Deus. Isso aí no coral. Isso, o coral adora a Deus. Aqui nesse lado, por favor, adore a Deus. Aqui na nave do templo, o conjunto, aí na galeria, isso, adore a Deus. Use a palavra mais linda que você conhece. Aleluias. 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 Eu sinto a unção de Deus aqui. O Espírito Santo está dizendo assim para você: adore-me. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo assim: adore-me. Diga assim para Ele: Espírito Santo, eu sou como uma terra seca, que eu preciso da tua presença. Diga como disse Davi: eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o teu Espírito. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você adora a Deus, não é para parar para adorar. Não te preocupe, meu irmão, com a filmagem. Isso aí é para o bem da obra de Deus, não tem problema. Você está bonito na foto. Aleluia. Nós temos alguém para Jesus Cristo. Nós temos alguém que quer aceitar Jesus. Nós temos alguém que quer dar um passo para Jesus. Se tiver alguém perto de você, faça um convite. Aleluia. Se tiver alguém, você pode convidar para vir à frente. Aleluia. Eu não costumo forçar pessoas para vir à frente do altar, mas se alguém acreditar, aleluia, que precisa vir aqui diante do altar, aleluia, se você quiser vir, você pode vir. Aqui o Espírito Santo trabalha com liberdade. Ninguém vai forçar você. Se você quiser ficar no seu banco, você também pode ficar. Aleluia. O que você não pode ficar é fora do Espírito. O que você não pode ficar é fora da glória. O que você não pode ficar é na expectativa. Aleluia. 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 Eu quero orar com você. Aleluia. 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 Isso, inclina a sua cabeça. Meu Deus. Aleluia. Eu tenho certeza, Senhor, que muita gente adentrou nesse santuário nesta noite, cansados, abatidos, angustiados, aflitos, desesperados. Eu tenho certeza, Senhor, que muitas pessoas entraram aqui, Senhor, com a voz embargada. Muitos deles até queriam gritar, mas eles não têm força. Meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza absoluta, falo com muita propriedade, que o Senhor está aqui no nosso meio. Aleluia. Que o Senhor está agindo nos corações. Aonde o Senhor encontrar um coração sedento, aonde o Senhor encontrar uma alma faminta, aonde o Senhor encontrar alguém, Senhor, com o coração aberto, desça a tua glória, o teu poder. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Aleluia. Deus
Deus, meu Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Cante. Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Tá bonito. Mas tua mão em tudo me escondeu. Em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, a igreja, vou, que até aqui, tua mão me sustentou. Digo a, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Quantos querem louvar a Deus assim? Levante a sua mão assim. Isso, aproveite. Como é bonito ver a igreja de mãos levantadas, adorando a Deus. Isso, celebre a Deus. Você é filho de Deus. Pegue agora a palavra mais linda que está aí dentro do teu coração. Diga agora para Deus, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Adore, 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 no nome do Senhor Jesus Cristo.